Amém. Deus seja louvado por esse tempo de dedicação e entrega de uma música de louvor, de honra ao Senhor. Nós temos refletido em nossa igreja nos domingos à noite sobre o tema Em Busca da Felicidade. Temos observado em Mateus, no capítulo 5, as bem-aventuranças que foram ditas por Jesus. Temos olhado na perspectiva de Jesus o que realmente significa felicidade. Percebemos, no entanto, que uma grande multidão procurou Jesus para encontrar assim, ouvir estas palavras, mas quem de fato se aproximou de Jesus foram seus discípulos. E quando eles se aproximaram e sentaram, Jesus então começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Foi a primeira bem-aventurança que estudamos, que aprendemos, sobre o entendimento de que nós não somos nada, não somos ninguém. E nós precisamos desesperadamente do amor, da graça e da misericórdia de Deus. A primeira bem-aventurança, ela fala sobre humildade. Depois Jesus disse: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O ensino a respeito do choro significava e mostrava através das palavras de Jesus um arrependimento, uma não conformidade com o pecado, um sentimento de descontentamento pelo pecado, pelas coisas que acontecem ao nosso redor, conosco e também com os outros. E por conta disso, nós entendemos que chorar significa se derramar diante do Senhor. Vou trocar o microfone aqui. Depois Jesus continuou dizendo: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Os mansos, aqueles que entendem que a mansidão parte para um princípio de humildade. Mansidão não significa ser uma pessoa conivente, ou uma pessoa que se deixa escarnecer ou abater pelo outro, mas significa uma pessoa que tem um discernimento, e a sua humildade o leva então a tomar decisões corretas, ser manso na sua vida, no seu dia a dia, com a sua família, com todos aqueles que te cercam. E hoje nós vamos estar vendo mais uma destas palavras de Jesus que diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos ou serão satisfeitos. É importante nós lembrarmos que o contexto que Jesus diz ou fala as bem-aventuranças, na história do povo de Israel, era um contexto de um povo que era aprisionado. Um povo que estava sob o domínio do Império Romano. Um povo que, apesar de ter as suas leis, as suas doutrinas, eles tinham que ficar submissos às doutrinas e às leis dos romanos. Um povo que sofria exatamente pela falta de justiça, porque os romanos tinham uma forma de tratar. O cidadão romano era tratado de um jeito, o cidadão judeu era tratado de outro, completamente diferente. A justiça no padrão romano pesava sempre para o lado daqueles que eram romanos, daqueles que faziam parte do reino, e não daqueles reinos que foram conquistados. Jesus então traz algumas palavras que, naquele contexto, elas vêm exatamente dizer algo que o povo tanto ansiava, tanto esperava: a ideia de justiça. Justiça no meio do povo. Meus queridos irmãos, queridos amigos, nós estamos vivendo num tempo em que o nosso povo, o povo brasileiro, tem clamado por justiça. Estamos vivendo numa época em que a nossa justiça parece que de fato aquela figura,
da justiça que é cega, parece que ela realmente é cega. Tantas pessoas que têm agido e têm brincado com as leis, têm enganado, têm se corrompido e têm corrompido pessoas. E nós estamos vivendo num tempo onde que parece que ter justiça ou fazer justiça é algo raro, que não acontece. Agora há pouco, o juiz federal que tem coordenado todas essas questões aí da Lava Jato, já foi questionado sobre a sua postura, sobre a sua maneira de atuar em relação ao que está acontecendo no Brasil, em relação às pessoas que estão sendo alcançadas, tocadas, podemos dizer assim, pela espada da justiça. Vivemos num tempo onde o povo está precisando, está carente de justiça. E encontramos na palavra de Deus uma expressão que Jesus disse o seguinte: olha, você vai ser feliz, você vai ser afortunado, se você tiver fome e sede de justiça. Nós sabemos que a fome e a sede é algo natural. O ser humano tem. Se passar muito tempo sem comer, você então tem aí sua hipoglicemia, né? Sua glicose baixa. No meu caso, por exemplo, a glicose baixa. E aí eu fico com uma fome tremenda, eu preciso comer alguma coisa. E ao baixar a glicose, eu posso ter convulsão, uma série de outros problemas. Fome é algo que acontece conosco. E quando a gente então tem aquela fome, você senta numa mesa para almoçar ou para jantar, e aquela comida gostosa que foi preparada com tanto carinho, né? O que você almoçou hoje? Pensa aí no seu almoço, de repente foi algo tão especial. Meu almoço hoje foi algo bem especial. Reunido a família, por conta do meu aniversário, e a gente então estava junto ali. Foi mais especial pela presença da família, mas aquele momento gostoso, aquele queijinho que a gente comeu ali, aquele queijinho. Eu comi o queijo coalho puro, minha mulher comeu o queijo coalho com melado, né? Foi algo assim diferente. E aí quando você senta para comer, então você, com aquela fome, você vai comendo. É claro, se você comer depressa demais, você não vai aproveitar. Mas aí você então aproveita, você vai saciar a sua fome. Se você está com muita sede, sua boca fica seca, você tenta falar e ela chega a grudar, de tão seca que ela está. Você precisa então de água, uma água geladinha, boa, né? Era esse tipo de água geladinha que a gente precisou lá semana passada, na nossa trilha. A água estava quente, mas é aquela água gostosa que mata a nossa sede. Quando uma pessoa, vamos pegar um adolescente, ele não sente fome, ele não sente sede, é porque ele está com algum problema. Ele está com algum problema. E uma mãe atenta, ela vai entender que o seu filho precisa de um médico, porque sentir fome, sentir sede é uma coisa natural. E a fome e a sede são, podemos dizer assim, são os alertas, são os LEDs que acendem para o nosso cérebro, indicando também que nós precisamos nos alimentar para poder reforçar o nosso organismo. Então a fome e a sede são aqueles alertas que nos indicam que precisamos comer para podermos ter força para caminhar, para continuar a nossa jornada de trabalho, de estudo, não importa o que nós vamos fazer. É uma coisa natural. Se você não sente fome, se você não sente sede, durante o dia todo você passa, você não bebe água, você não se alimenta direito, significa que você tem algum problema. E você precisa verificar isso. Pode ser um problema estomacal? Pode. Mas pode ter outras coisas aí também. Então a ideia de fome e sede torna-se também a característica de uma necessidade. Jesus disse o seguinte: olha, todo aquele que vai ser feliz, aquele que tiver essa necessidade de sentir fome, uma fome tremenda, profunda, uma sede imensa por justiça. A obrigação de cada crente consiste em encarar a vida neste mundo à luz do Evangelho. Como disse no início, estamos vivendo num tempo onde a justiça parece que não está acontecendo, a justiça dos homens. E muitos ainda dizem, nem a justiça de Deus, que parece que a justiça de Deus só no fim dos tempos. Dr. Martin Lloyd Jones disse o seguinte: uma das maiores tragédias da igreja moderna é a forma como tantos
sentem-se contentes diante das declarações vagas, gerais e inúteis que se fazem sobre justiça ou injustiça. Ao invés de ser pregado o Evangelho em toda a sua simplicidade e pureza, o que efetivamente exalta uma nação é a retidão. E a coisa mais importante que nos compete fazer é descobrir o significado do termo justiça utilizado nessa bem-aventurança. Na linguagem figurada de Jesus, justiça significa o alimento espiritual que o cristão deseja. Justiça, então, é o alimento espiritual que o cristão deseja. No Evangelho de João, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 42, nós temos a história daquela mulher samaritana. Aquela mulher que, na análise do texto, nós entendemos que ela perdeu a fome pela justiça de Deus. E ela buscava saciar o desejo do seu coração, o desejo da sua mente, com vários homens. Ela teve 5 maridos, tentando encontrar assim um significado da sua vida, tentando matar esta fome e sede de justiça, que ela não encontrava como matar. Até um dia que ela encontrou-se com Jesus, e Jesus então despertou naquela mulher, Jesus abriu o entendimento daquela mulher, para que reconhecesse realmente quem traria satisfação para ela, quando Jesus falou sobre a água da vida. Depois Jesus se apresenta também como o profeta, e aquela mulher então, ela entendeu que precisava experimentar de Jesus. Foi algo tão impactante na vida dela, que quando ela aceitou Jesus pela fé, despertou um desejo de santidade pessoal. E aquela mulher saiu, e ela foi ao encontro das pessoas que moravam em Sicar, na cidade onde ela habitava. Ela tinha ido pegar água ao meio-dia, porque era o horário que ninguém ia pegar água. Aquela mulher, ela tinha vergonha, ela tinha fome e sede de justiça, mas ela tinha uma vergonha, porque ela já tinha tido 5 maridos, e o que estava com ela não era marido dela. Era uma mulher mal falada, mal vista na cidade. Por isso que ela foi buscar água ao meio-dia, porque normalmente as mulheres iam pela manhã, ou no fim da tarde, buscar água. Mas ela foi ao meio-dia, porque ninguém estaria ali. Mas aquela mulher, ela se encontrou com Jesus, ao meio-dia, naquele sol escaldante. Jesus então pede água a ela, e aí começa o diálogo, e Jesus fala para ela, da realidade dela. Jesus fala da fome, da sede que ela tinha, e Jesus fala que ele poderia então satisfazer, como filho de Deus. E aquela mulher então, entendendo que Jesus era o Filho de Deus, era o profeta do Senhor, ela o aceita pela fé, e ela vai a Sicar, agora não mais com vergonha, agora ela vai com uma atitude de busca de uma santidade pessoal, e ela vai àquela cidade falar para todos a respeito de Jesus, e ela dá um testemunho maravilhoso a respeito de Jesus, falando para aquelas pessoas: venham e vejam um homem que é um profeta, que falou tudo o que aconteceu comigo, falou da minha vida, falou das minhas necessidades, falou da fome e da sede que eu tenho, e eu sei que ele vai falar para vocês também. E se os irmãos lerem, vocês lerem o texto, vocês vão entender que ao chegar no final do versículo 42, muitas pessoas ali daquela região foram encontrar com Jesus por causa do testemunho daquela mulher que tinha fome e sede e encontrou o alimento espiritual em Jesus. Mas que tipo de justiça é essa que deve suscitar a fome e sede do verdadeiro cristão? Conforme o Dr. Martyn Lloyd-Jones disse, que nós devemos descobrir o significado deste termo justiça. Que tipo de justiça é esse que Jesus menciona nesta bem-aventurança, dizendo que é necessário na nossa vida para nós podermos ter fome e sede e sermos um cristão feliz, sermos afortunados?
No entendimento bíblico, há 3 características desta justiça. A primeira característica, alguns gostam de descrever como a justiça legal, mas eu gosto de colocar como a justiça da justificação. Romanos capítulo 1, versículo 17 e capítulo 5, versículo 1 nos diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Depois, capítulo 5 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justiça no sentido legal ou da justificação é estabelecer um relacionamento certo com Deus. A ideia de justiça de justificação é um conjunto de argumentos apresentados por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. Jesus se torna nossa justiça por um ato gracioso, por uma demonstração de amor. E esta justiça, ela não vem através dos nossos méritos, mas ela vem através de uma atitude de fé. Ela é imputada pela fé. Não pagamos por ela com boas obras, nem com o nosso sacrifício. Mas a partir do momento que damos esse passo de fé em direção a Jesus, na ideia desta justificação, para termos paz com Deus, para sermos colocados como justos diante do Senhor, nós então descobrimos o que é ter fome e sede dessa justiça. A justiça legal ou a justificação. Uma segunda característica da justiça em termos bíblicos tem a ver com a justiça moral. E eu coloco também a ideia da santificação. O texto de Romanos, mais uma vez na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 19, nos diz assim: assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. A justiça de conduta e de caráter é o que agrada a Deus. E essa justiça não está vinculada apenas às coisas exteriores. Quando nós falamos de conduta, quando nós falamos de caráter, nós falamos de moral. E o nosso padrão moral deve ser determinado, definido pelo princípio do Evangelho. Este Evangelho, que significa boas novas, ou os ensinos novos de Jesus, deve trabalhar em nossa vida de tal forma que o nosso padrão moral agrade ao Senhor. E moral tem a ver exatamente com aquela conscientização do que é certo e do que é errado. E na nossa vida nós nos deparamos muitas vezes com situações em que a nossa mente fica trabalhando o que é certo e o que é errado diante da situação. Se o nosso padrão moral, ele é baseado, fundamentado no Evangelho, neste Evangelho que leva à justiça, que leva à santidade, nós vamos estar agradando a Deus. Se eu fosse definir a ideia de moral ou de ética, eu gosto muito da definição que o professor e doutor Mário Sérgio Cortella, filósofo, ele deu numa entrevista que fez em uma ocasião, dizendo que a moral tem a ver com 3 perguntas que precisam ser respondidas: quero, devo e posso. Tem coisa que eu quero, mas eu não devo. Tem coisa que eu devo, mas eu não posso. Tem coisa que eu posso, mas eu não quero. Quando eu consigo então encaixar assim uma decisão, uma conscientização, uma resposta em cima dessas 3 perguntas, aquilo que eu quero é aquilo que eu devo e aquilo que eu posso, pode-se dizer então e pode-se entender que estaríamos moralmente corretos. E esta moral então, nesse sentido, é aquela que vai agradar ao Senhor, porque ela tem a ver com esta justiça que leva à santidade.
Por isso que a justiça, no sentido moral, ela está vinculada à ideia de santidade. E santidade não significa eu ser um anjinho e colocar uma auréola na minha cabeça para dizer eu sou santo. Santidade é algo possível para todos nós. Por quê? Porque santidade significa separação, consagração. A nossa vida foi separada para podermos ser santos diante do Senhor, para servirmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, para trabalharmos, para estudarmos, para viver a nossa vida, para podermos casar, termos filhos e a nossa família crescer. Mas nós podemos viver num padrão de santidade que o Senhor espera de cada um de nós, porque a santidade de vida e de caráter é uma marca do verdadeiro cristão, daquele que tem fome e sede de justiça, daquele que realmente quer agradar ao Senhor. Deus nos escolheu para sermos santos, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. Uma outra característica: só aqueles que são puros de coração verão a Deus. Só os que são puros de coração verão a Deus. E Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos diz: sem santidade ou santificação, ninguém verá o Senhor. Então, quando precisamos, ou melhor dizendo, nós precisamos desenvolver esta fome e sede de justiça, nessa busca por santidade. Não pode ser qualquer coisa deste mundo que venha saciar esta fome e sede pela busca da santidade, pela busca de um relacionamento sincero, correto, coerente com Deus, justificado por Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos dado preferência às seduções deste mundo que tem nos tirado o apetite, porque o verdadeiro cristão, ele tem constantemente fome e sede de justiça, e isso só vai ser completamente satisfeito no dia que nós estivermos na presença do Senhor, diante do grande banquete que Ele vai preparar para todos nós. Fome e sede de justiça, no sentido moral, na ideia de santificação. Mas uma outra característica do termo justiça no Novo Testamento, também deixada por Jesus, é a ideia da justiça social, que eu também chamo da libertação. Porque a justiça bíblica, ela vai muito além do que de um assunto pessoal e particular, porque ela inclui o social. Se nós observarmos bem este texto da bem-aventurança, as primeiras bem-aventuranças, elas estavam tratando diretamente da nossa pessoa em relação a Deus. O reconhecimento que não somos ninguém, precisamos e dependemos do Senhor. Nós choramos pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nós choramos porque nós queremos estar na presença do Senhor e ser consolados pelo Senhor. Nós nos tornamos mansos porque experimentamos o que de fato é ser humilde, ter domínio próprio. Mas agora o texto fala a respeito de quem tem fome e sede de justiça, porque serão fartos, e nos aponta também para a ideia do social. Esse texto refere-se à busca pela libertação do homem da opressão, junto com a promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios e da honra no lar e nos relacionamentos familiares. Jesus não ficou falando de palavras apenas espirituais, mas ele também ficou falando de coisas práticas do dia a dia na vida do ser humano, em que nós devemos exercitar esta fome e sede de justiça também no social. Quantas pessoas que você conhece, meu querido irmão, meu querido ouvinte, que estão passando por tantas dificuldades, estão sendo oprimidos pela falta de justiça no nosso país, por tantas coisas ruins e negativas que têm acontecido na nossa história nos últimos anos. Quantas pessoas que estão sendo oprimidas como consequência do pecado que está degenerando a sociedade de maneira geral. Quantas pessoas que estão perdendo os seus direitos civis, e nós estamos ficando calados, passivos diante dessa situação.
A justiça que o Senhor Jesus se refere, ela também tem esta característica social. Por isso que a justiça de Deus envolve o cuidado do povo, envolve o cuidado do povo, envolve oração, envolve serviço. O que nós podemos fazer? A igreja do Senhor Jesus, ela foi criada, ela foi instituída para poder assim promover essa justiça de Deus no meio da sociedade. Por isso que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar atenta, com as portas abertas às realidades que nós estamos enfrentando e experimentando nos nossos dias. É muito cômodo nós ficarmos aqui dentro, sentados, num lugar onde o ar-condicionado está sendo trabalhado para melhorar aqui o ambiente, mas está gostoso, está sentado, está aqui dentro. Ouvimos boas músicas, oramos pelas crianças, fazemos momentos especiais aqui na igreja. Enquanto nós estamos aqui, muitos estão ali fora clamando por justiça. E a nossa visão da justiça social, ela fica apenas fechada para nós mesmos. Por isso que eu tenho ensinado e falado que a nossa igreja tem que ser uma igreja para fora e não para dentro. Porque nós temos que olhar com um olhar de compaixão. Lembra da música lá do Retiro? Somos teus pés andando em toda parte. Somos tuas mãos curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca proclamando o reino de Deus. Isso é ter fome e sede de justiça. Mas existem algumas razões que levam as pessoas a não terem fome e sede de justiça. E quero falar pelo menos de 3 aqui. A primeira razão que leva as pessoas a não terem esta fome, esta sede por justiça, a justiça de Deus, aquilo que Jesus nos ensina e que vai nos tornar felizes, é a autossuficiência, a soberba. Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. O apóstolo Paulo, falando a respeito daquelas pessoas que haviam ignorado o que Deus havia ensinado, a justiça de Deus, e se preocupavam com a sua própria justiça. Não existe fome quando a alma se sente justa aos seus próprios olhos. Quando a pessoa é a seguinte: eu sou um cara bom, eu não mato, eu não vou roubar, eu não falo mentira, eu não engano, eu ajudo os pobres, eu sou um cara bom. E muitas vezes esse olhar para dentro de si, e a pessoa entende o seguinte: eu sou bom, eu sou justo, então eu não preciso me preocupar com a justiça de Deus, porque eu sou justo, porque eu sou bom. Mas a Bíblia diz que não existe nenhuma pessoa boa a não ser Deus. Porque todos nós pecamos, e o pecado, ele tem destruído a característica daquilo que Deus havia colocado no homem. Porque Deus, quando criou o homem, ele fez a sua imagem e semelhança. Era para de fato o homem ser bom, mas o homem se deixou enganar pelo pecado. E o pecado tem servido para enganar muitas pessoas que não sentem mais fome e sede da justiça. A alma fica ensoberbecida com a sua própria justiça imaginária. A soberba, o orgulho daqueles que pensam que são bons, impedem que sintam o vazio da alma, convicta dos seus próprios pecados. Aqueles que se acham justos e bons, eles jamais admitem que têm pecados. E Jesus fala que nós precisamos ter fome e sede de justiça. Por isso que nós precisamos, primeiro, ser pobre de espírito. Depois, nós precisamos estar chorando. Depois, sermos mansos, para podermos entender. Se vocês perceberam bem, as bem-aventuranças, elas vão num processo progressivo. A primeira foi a base de todas as outras. E agora elas vão num processo progressivo de mostrar que esta felicidade que vem de dentro para fora,
ela vem a partir dessas características que nós vamos experimentar em Jesus e em Deus. Mas a soberba, o orgulho, a insuficiência tem tirado a fome das pessoas, a fome de Deus das pessoas. Uma outra razão que as pessoas não sentem fome e nem sede da justiça de Deus é o amor ao mundo e as suas seduções. 1 João capítulo 2, versículo 15, nós encontramos: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não existe fome quando o amor ao mundo e aos seus deleites enchem o coração das pessoas. Para quê? Para que me alimentar, ou para que ter fome e sede da justiça de Deus, se eu posso encontrar ali fora, no mundo, as coisas que vão matar a minha fome, ou aquilo que vai matar a minha sede, mas que são coisas temporárias, passageiras. A alegria do mundo, a felicidade do mundo, meu querido irmão, meu querido ouvinte, ela é passageira, ela é temporal. É por isso que muitas pessoas, quando elas estão nesse momento de grande felicidade, de alegria, e aí de repente, do nada aquela pessoa entra num sistema de depressão, porque aquilo passou e deixou um vazio, um vácuo muito grande no coração e na vida da pessoa. Tem gente que acha que se tiver muito dinheiro ele vai ser feliz. E aí tem até aquela brincadeira, né? Fala assim que dinheiro não compra felicidade. Aí você fala, então me dá o seu dinheiro e seja feliz, não é isso? Porque tem gente que acha que o dinheiro vai ser a resposta. Não, se eu tiver dinheiro, aí vai acontecer isso, 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 aí eu vou ser feliz. Aí eu vou ter paz no coração. Aí eu vou ficar bem. Mas cada vez mais que nós damos vazão ao amor às coisas do mundo, ele vai abrindo um abismo atrás de outro. Daqui a pouco o dinheiro já não vai ser suficiente. Aí vai querer o sexo desenfreado, para poder então encontrar satisfação e paz, e vai sair por aí, buscando tudo no sexo. Daqui a pouco o sexo não é suficiente, então vai querer drogas. E não quer começar com uma droga pequena não, vamos começar com uma pesada logo, para o negócio ser bom. É um abismo atraindo o outro. É uma cratera abrindo e outra engolindo. Porque é isso que o mundo faz. Há uma enganação. Satanás então ele pinta coisas que são fantasiosas na vida dos seres humanos. E eles pensam que aquilo vai ser o suficiente para trazer a paz no coração, para serem justificados e terem então paz com Deus. O amor ao mundo. Muitos cristãos ficam tão cansados com as atividades mundanas que não sentem mais fome nem sede do alimento espiritual. Amam mais as diversões e os jogos do que a justiça de Deus. Vem à igreja apenas como um clube social, como um ponto de encontro, e não para saciar a sua fome e sede da justiça de Deus. O amor ao mundo e as suas seduções. Mas uma terceira razão que impede, que tem levado as pessoas a não terem mais fome e sede da justiça de Deus, é a impiedade e injustiça. Impiedade é uma falta de consideração apropriada pelas obrigações devidas para com as condutas religiosas ou para com as pessoas que fazem parte de uma comunidade de fé. Portanto, Romanos 1,18, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Não mais observamos com fome e com sede de justiça aqueles que necessitam e que precisam realmente de ajuda e que precisam do nosso apoio. Somos muito mais egoístas do que altruístas. Não olhamos mais com compaixão para as pessoas. A nossa busca hoje, irmãos, infelizmente, a realidade que nós experimentamos na vida da nossa sociedade é que as pessoas estão querendo buscar coisas para que elas se deem bem.
Se eu vou me dar bem, tudo bem. Agem então com impiedade, com injustiça, tentando criar um padrão de justiça aos seus próprios olhos, como disse no início, imaginário. Você quer ver uma situação que a gente não percebe, que as pessoas elas agem com essa questão da injustiça, da impiedade, e isso tem tirado a fome e a sede das pessoas da justiça de Deus? Uma coisa que eu presenciei, não é uma coisa que alguém me disse, eu presenciei e me foi oferecido, né? Uma certa ocasião me ofereceram o seguinte: olha, a gente vai comprar aqui um negócio de um pacote de uma TV a cabo, e aí então nós vamos dividir o sinal, né? Vou montar lá na minha casa, e eu morava a tantos quilômetros daquela casa, mas aí a gente vai distribuir o sinal para outra casa, beleza? Eu olhei assim, pensei, tá, mas e como é que é isso? Não, aí a gente vai pagar uma merrequinha aqui e tal, e vai ser assim. Aí eu conversei com a minha esposa, falei assim: não, esse negócio não está certo, não. Ainda falei, esse negócio não é de Deus, não, né? E eu não aceitei fazer o negócio, mas os outros toparam fazer. E aí tinha lá o sinal de uma TV a cabo, registrado no nome de uma pessoa, no endereço, mas ele estava sendo compartilhado, distribuído por outros tantos. E alguns problemas eles tiveram depois. Depois uma das pessoas que fazia parte disso viu que não era de Deus mesmo e saiu desse negócio. Irmãos, tem muita gente falando assim: pastor, não tem nada a ver isso, né? Porque eu vou compartilhar o sinal. O meu pai que comprou um pacote de TV a cabo e a gente pode dividir o sinal. É errado, irmão. Está errado. É errado. Está vendo como nós agimos com injustiça, com impiedade? Aquilo que é errado, a gente quer dizer que está certo. E a gente acha normal. É errado, irmão. Se você quer fazer o negócio certo, então você adquira o pacote que você queira e você pague por aquilo ali. Agora não fique alugando um pacote gigantesco, dividindo com 4 ou 5 e dizer que está tudo bem, que está errado. É pecado mesmo que está errado. Na ética, a gente estuda sobre a ideia, principalmente do entendimento das leis. Anomia, por exemplo, é uma atitude daquelas pessoas que não seguem nenhum tipo de lei. Não existe lei. Heteronomia são as leis externas que conduzem o nosso comportamento e as nossas decisões. Todos nós vivemos assim um aspecto de heteronomia na nossa vida no dia a dia, porque existe lei para tudo. E autonomia é quando a própria pessoa ela entende que ela pode assim, ao compreender a lei, aplicar essa lei à sua vida, mas ela faz a escolha. Nós temos autonomia sim. Quer ver um exemplo? Heteronomia. Existe uma lei de trânsito que diz que todo sinal vermelho nós temos que parar. Não é verdade? Sinal vermelho, eu tenho que reduzir, tenho que parar. O que acontece? 3 horas da manhã, estou atravessando então um determinado lugar. O sinal ficou vermelho. E eu sei que aquele lugar é um lugar perigoso. Talvez se eu parar ali eu possa ser assaltado, vão roubar meu carro, me agredir, alguma coisa desse tipo. Pela questão da heteronomia, eu teria que parar para cumprir a lei. É uma lei externa que me obriga àquilo ali. Mas eu tenho autonomia, onde eu posso escolher não parar. Porque eu entendo que se eu parar, alguma coisa ruim pode acontecer. E aí o que acontece? Eu vou atravessando, vou olhando para um lado, vou olhando para o outro, e eu atravesso o sinal vermelho. É a questão da autonomia. Eu quebrei uma lei, podemos assim dizer, mas no entendimento da autonomia, eu tive a interpretação de que aquela lei não poderia ser aplicada a mim naquele momento, por conta de um perigo maior que poderia acontecer. Nesse sentido, a ética trata, mostrando, né, esses 3 aspectos das interpretações, daquilo das leis que vêm, que nos ensinam. E aí, meus irmãos, a gente acha que se dar bem, fazer esse tipo de coisas, né, TV a cabo, outras coisas mais, internet, não sei, qualquer coisa desse tipo, e a gente acha que está tudo bem, que está normal, porque é um preço absurdo, é uma injustiça o que esse país cobra. Mas eu quero agir errado.
É o que eu sempre falo lá em casa para os meus filhos: está fazendo errado para chegar no certo, não vai nunca. Fazendo errado para chegar no certo, nunca. Por isso que é errado. Essa impiedade. Não há mais um rigor para podermos entender e compreender. E é por isso que muitas pessoas hoje não têm fome e sede de justiça, porque gostam de viver no erro, fazendo errado, usando a sua autonomia, sem respeitar a heteronomia que existe na sociedade. Por isso que as pessoas, elas têm agido dessa maneira. Agimos com injustiça quando queremos nos dar bem e não mais nos preocupamos com aqueles que estão ao nosso redor. São essas três características que separam as pessoas, que levam as pessoas a não mais ter fome e sede de justiça. Mas Jesus Cristo disse: olha, vocês serão bem-aventurados, vocês serão felizes, vocês serão afortunados, se vocês tiverem um desejo enorme, uma sede enorme, uma fome enorme pela justiça de Deus. E o galardão daqueles que sentem fome e sede de justiça é o próprio Cristo preparando e dando o melhor para eles. Olha o que nós encontramos no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 5. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. No banquete do reino de Deus. Depois Apocalipse, capítulo 19, 9, diz o seguinte: e o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Preparas uma mesa perante mim na presença de todos os meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. As palavras finais do Salmo 23, caracterizando aquele grande dia do banquete. Aquele grande dia dizendo o seguinte: todas as pessoas serão fartas, serão satisfeitas, porque o próprio Cristo preparará este banquete. Quando nós demos este passo de fé rumo à nossa justificação, crendo que por causa do amor de Deus, por causa da graça do Senhor, nós fomos alcançados. O Senhor Jesus como que preparou o meu lugar, preparou o seu lugar para este banquete, para o grande dia. Mas nós precisamos ter fome e sede de justiça enquanto aqui estivermos, porque esta fome e sede de justiça nos leva para mais próximos de Deus, para mais perto do Senhor. Nós queremos ser justos com as pessoas, e para podermos ser justos com as pessoas, nós precisamos aprender com aquele que é justo, o nosso Pai, o nosso Deus. O verdadeiro significado desta bem-aventurança, na minha transliteração, é o seguinte: que feliz é o homem que deseja justiça total, que é o verdadeiro alimento espiritual. Da mesma forma do que tem fome e deseja o alimento, ou do que tem sede e deseja a bebida, porque este receberá a satisfação do seu desejo. Termino a minha palavra nessa noite lendo um trecho do grande pregador e também escritor John Stott. Ele diz assim: as 4 primeiras bem-aventuranças revelam uma progressão espiritual de inexorável lógica. Cada passo conduz ao seguinte e pressupõe o anterior. E agora ele vai fazer a análise, dizendo: começamos, temos de ser humildes de espírito, reconhecendo nossa completa e total falência espiritual diante de Deus. Depois temos que chorar por causa disso, por causa dos nossos pecados. Sim, por causa do nosso pecado, a corrupção da nossa natureza decaída e o poder do pecado e da morte no mundo. Terceiro, temos de ser mansos,
humildes e gentis para com os outros, permitindo que a nossa pobreza espiritual, confessada e chorada, condicione nosso comportamento em relação a eles, as pessoas e também para com Deus. E quarto, temos que ter fome e sede de justiça. E aí ele termina dizendo o seguinte: pois de que vale confessar e lamentar o nosso pecado, ou reconhecer a verdade a nosso respeito diante de Deus e dos homens, se pararmos aí? A confissão do pecado deve levar à fome da justiça de Deus. Felizes serão aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É uma bem-aventurança ligando a outra. Será que nós de fato estamos desenvolvendo isso na nossa vida? Será que, irmão, você ainda tem fome e sede de Deus? Aquela fome e sede de ler a palavra, de estar na presença do Senhor, de fazer o que é certo, de fazer o que é correto diante de Deus e diante da sociedade? Será que você tem fome e sede de reconhecendo que você é um pecador e precisa estar sendo alimentado por este Deus, cuidado por este Deus, justificado por Ele, tendo o seu caráter e a sua moral trabalhada como a de Jesus na sua vida, e acima de tudo também olhando para as pessoas que estão ao seu redor, nesse contexto social? Será que é isso que nós estamos desenvolvendo? Ou simplesmente a gente lê a bem-aventurança porque acha bonitinho esse texto bíblico tão poético, tão singular, tão quadradinho, tão legalzinho que Jesus falou? Mas o que Jesus falou, Ele disse em palavras, mas Ele quer que nós venhamos aplicar nas nossas vidas como característica cristã, como característica espiritual. Significa atitude, irmãos. Como eu já disse, nós temos que sair do discurso e partir para a ação. Se queremos viver este evangelho, os valores do reino, os valores daquilo que o Senhor Jesus nos ensina, nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, seguir o Senhor, sermos pobres de espírito, chorar, sermos mansos e termos fome e sede de justiça, da justiça de Deus. Porque eu creio que no dia que nós começarmos a fazer isso de fato na nossa vida, mesmo o nosso mundo de cabeça para baixo, e o nosso país mais ainda, totalmente enrolado com essas questões de justiça, nós estaremos vendo a justiça de Deus sendo feita, porque o povo de Deus tem fome e sede do próprio Deus. Eu creio num Deus que pode tocar profundamente nessa nação que está se afundando na corrupção, no pecado, na enganação, e muitas pessoas que estão sofrendo. Mas eu creio num Deus que pode restaurar essa nação, porque se eu não cresce eu não estaria aqui pregando, irmãos. Eu creio num Deus, e eu procuro ainda desenvolver essa ansiedade de fome e sede de justiça, porque eu quero ver a justiça de Deus sendo aplicada na vida do meu povo, do povo brasileiro, na vida da igreja de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, para podermos levantar esta bandeira da justiça divina, e não nos acomodarmos com as coisas que estão acontecendo, não abandonarmos as nossas doutrinas em detrimento daquilo que o mundo tem oferecido, mas sermos firmes e constantes, para podermos ver o Senhor mexer, mudar essa nação. Você crê nisso, irmão? Ou você acha que é utopia? Esse pastor é um sonhador. Eu creio. E enquanto eu tiver vida, eu vou orar pelo meu país, porque eu tenho fome e sede da justiça de Deus, e eu quero que essa justiça seja estendida no meio dessa nação, do povo brasileiro. Eu tenho fome e sede da justiça de Deus, eu quero que essa justiça seja experimentada e vivida por cada um de vocês, cristãos comprometidos com o Senhor. É nesse sentido que Jesus nos ensina as bem-aventuranças como característica de uma vida espiritual comprometida com o Senhor. Não levem as bem-aventuranças apenas como um grupo poético, literário, que Jesus disse,
mas leve como atitudes que nós temos que desenvolver na nossa vida todos os dias, como crentes diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que nos mostra que precisamos ter fome e sede de justiça, da justiça do Senhor. Dessa justiça que nos justifica diante do Senhor, dessa justiça que nos santifica porque trabalha a nossa moral, e dessa justiça que nos ajuda no contexto social. Ó Deus, que as palavras do nosso Mestre possam se tornar, assim, atitudes e características das nossas vidas, Senhor. Que não venhamos ser uma igreja apenas que fique falando, mas uma igreja que viva, pratique o que a Tua palavra nos ensina. Que o Teu Santo Espírito nos transforme. Que o nosso coração, a nossa soberba seja jogada no chão, destruída, e possamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar ao Senhor, chorar amargamente por causa deles, e nos tornarmos mansos, gentis com as pessoas, e termos assim esta justiça de Deus na nossa vida, para podermos espalhar para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Ó Pai, muito obrigado por tudo. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.